Quem me acompanha sabe que eu sou super fã de filme de terror, de teorias da conspiração, de histórias sobrenaturais, de estudar ocultismo, simbologia, religiosidades diversas, ai, etc. Gente, tudo que for envolver espiritualidade me interessa muito. E quando eu assisto um filme de terror que eu vejo um contexto espiritual por trás dele, muito nítido, eu acho uma representação muito clara daquilo que se vê sobre a espiritualidade. Aliás, se escuta, mas não se vê, né, uma representação, algo que mostre mais claramente. E então eu venho dividir com vocês que também gostam de saber a fundo essas histórias. E ontem eu assisti um filme que tem um contexto por trás, assim, sobrenatural, dentro da espiritualidade, que eu sei que muitos não vão compreender, então eu vim explicar o que eu compreendi pro lado espiritual real ali, tá? Que é o filme O Espelho, que tá escrito na capa Oculus, mas eu acho que pode ser espelho em inglês, eu não sei, né, porque eu não falo inglês, e essa é a capa, gente, olha isso. Gente, é um filme sobre um espelho, que esse espelho, ele contém um mal muito forte. E a família ali, né, precisa lutar contra aquele mal para ver se detona de vez aquilo ali. Gente, a história é fantástica, você fica meio bugado por um tempo, enfim. Mas qual é o contexto espiritual desse filme? Primeiro, vocês já ouviram falar que os espelhos, espelho mesmo, podem ser usados como portais na alta magia? É. Existe uma história de que sim, espelhos são usados como portais por magos, por bruxos, assim, de alta magia, porque não é uma coisa que qualquer pessoa pode ou sabe fazer. E ainda que você leia sobre como fazer isso, por favor, não saia fazendo, porque é muito perigoso. Dentro do espelho, nessa magia, existem reinos, e esses reinos, eles podem ser reinos sombrios, tanto quanto reinos de luz. Você não sabe o que você poderia encontrar brincando com isso, tá? É tão perigoso quanto brincar com Ouija, com passo, tá? Então, por favor, não façam. Enfim, e aí tem uma história de que o espelho, ele também suga toda a energia negativa do ambiente. Entra alguém na tua casa, diz que é bom a gente ter um espelho de frente para a porta de entrada. Entra alguém na tua casa com inveja, com raiva de você incubada, ou se você ou qualquer pessoa ali tem uma confusão na frente do espelho e tal, diz que o espelho suga toda aquela energia negativa, né, limpando ali o ambiente. E é por isso que diz que quando o espelho quebra, traz má sorte. Por quê? Porque se o espelho quebra, ele libera toda aquela energia que já foi sugada. Faz bastante sentido. Enfim, e aí o contexto todo desse filme, o principal é esse espelho. E o espelho, ele tem um espírito, não é bem um único espírito, mas tem um espírito principal, que ele atormenta as famílias que o têm. Tá? Na verdade, esse espelho, ele libera espíritos obsessores. Já ouviu falar em obsessores? Obsessores seriam espíritos desencarnados, né? Espíritos de pessoas desencarnadas, que por algum ódio, por antecipação da sua passagem desse plano terreno para o plano espiritual, por passagem bruta, por vícios e tudo mais, permanecem presos na Terra e que se alimentam da energia vital dos seres humanos e atormentam automaticamente com sua presença a vida daqueles do plano terreno que estejam perto desses seres. Então, toda família que esse espírito do espelho conseguiu tirar desse plano terreno, acabou também se tornando um obsessor desse espelho. Então são vários, é tipo uma legião de obsessores que estaria preso nesse espelho. E eles atormentam toda a família que tem convívio com esse espelho. É uma família super normal, de repente aquele espelho está ali naquele ambiente, chegou, é um espelho rústico que vai até mesmo a leilão, então é um espelho antigo, caríssimo, então muitas pessoas se interessam por ele. Ele passou de famílias a famílias, então quanto de energia que tem nele, né? Automaticamente aquele espírito que está ali, aqueles acabam mexendo com a cabeça daquela pessoa que esteja ali próximo. Ele consegue manipular as pessoas. E isso é basicamente o que a espiritualidade fala sobre obsessores. Que quando eles estão próximos, eles manipulam as pessoas a se embriagarem, a brigarem, a cometerem qualquer ato que não seja correto. Tá? Levando a pessoa a caminhos errôneos, a caminhos que não são benéficos para a sua vida.
e nem para a vida familiar, profissional, nem nada. Então esse espelho ele acaba deixando qualquer família, qualquer pessoa que esteja ali próximo dele um pouco maluca. E isso é muito interessante de ver. Tem partes que mostra diversos espíritos, não só um, você vai vendo no contexto do filme, no decorrer do filme, os espíritos e tal. Então, assim, isso, gente, na espiritualidade é muito real, principalmente em ambientes com confusões, bebidas, alucinógenos, fornicações. Ambientes assim, tem muitos e muitos obsessores, segundo a espiritualidade diz, que é o que faz as pessoas acabarem se embriagando muito e às vezes nem lembrar o que elas fizeram depois da embriaguez e etc e tal, ou ter muita confusão, sabe, várias coisas, gente. Então, assim, eu achei muito interessante o filme. Se você já ouviu falar em obsessores e não entende bem só de escutar como funciona isso, assiste esse filme, que você vai entender como que um obsessor trabalha na vida de uma pessoa. E, segundo a espiritualidade, isso é muito real. Super indico. E se você assistir esse filme, volta aqui nos comentários e comenta pra mim o que você achou dele, se você também entendeu que seja algo relacionado a espíritos obsessores. A gente pensa que o filme é só uma historinha inventada pra botar medo, né? Tem muito mais contexto sobrenatural por trás desses filmes do que você imagina.